Noções básicas de criação da realidade. Nos ensinamentos do budismo Mahayana, acredita-se que a realidade somente existe quando focalizamos nossa mente. De fato, a sabedoria sugere que tanto o mundo da forma pura como aquele do resultado amorfo surgem de uma modalidade de consciência chamada de imaginação subjetiva. Ainda que todas as experiências certamente pareçam bastante reais para nós, apenas quando dirigimos nossa atenção consciente para um objeto, ao mesmo tempo em que sentimos algo por esse objeto focalizado, é que uma possível realidade se transforma em uma experiência real? Exceto por uma ligeira variação na linguagem, essa antiga tradição se parece muito com a teoria quântica do século XX. Se todas as regras das possibilidades quânticas forem verdadeiras, e se a emoção for a chave para escolher a realidade, a questão passa a ser: como nos sentiríamos se alguma coisa acontecesse e a pessoa ao nosso lado nos encarasse nos olhos e afirmasse taxativamente que nada ocorreu? Por exemplo, será que estaríamos mentindo para nós mesmos se disséssemos que uma pessoa que nos é muito querida já está curada, no mesmo momento em que estivéssemos lhe fazendo companhia na unidade de terapia intensiva no hospital? A ironia dessa última pergunta é que sua própria natureza evita uma resposta direta. Em um universo de muitas possíveis realidades, existem várias respostas potenciais. Dentre todas as realidades possíveis, existe um cenário alternativo onde a cura dessa pessoa querida já aconteceu. Em algum lugar existe uma realidade onde ela nem sequer ficou doente. Entretanto, por razões que talvez jamais saibamos ou cheguemos a compreender, esse não foi o resultado desencadeado Não é essa a realidade que nos encara deitada na maca do hospital. A resposta para essa questão vem a dar no que acreditamos
a respeito do mundo e da nossa capacidade de fazer escolhas. A questão, então, se torna: qual possibilidade devemos escolher? Qual a realidade que foi escolhida pelo nosso ente querido ou pelo médico? Para responder a uma pergunta assim, em primeiro lugar, devemos reconhecer que temos o poder de fazer tal escolha. Como na história do homem com a doença quase fatal, contada por Neville, a realidade presente não está gravada a ferro e fogo. Ao contrário disso, ela aparenta ser flexível e maleável, podendo até mudar quando aparentemente não teria razão para tanto. De acordo com a explicação de Neville, os médicos do rapaz tinham feito um diagnóstico, assumido uma realidade. Tendo em vista a expectativa de um determinado resultado. Como o homem ignorava que tinha a chance, acreditou neles e introjetou a versão deles como realidade. Somente quando lhe foi oferecida uma outra possibilidade, que ele aceitou. É que seu corpo respondeu à sua nova crença e o fez rapidamente. Einstein fez uma declaração famosa. Não podemos resolver um problema se estivermos no mesmo plano do pensamento que o criou. De modo semelhante, não podemos mudar uma realidade se permanecermos com a mesma consciência com que a criamos. Para selar a escolha de uma das muitas possibilidades descritas pela interpretação de Copenhague, pela dos muitos mundos e pela teoria da realidade de Penrose, devemos localizá-la com precisão. Fazemos isso pelo modo como a observamos, isto é, como nos sentirmos a respeito dela em nossa vida. Uma vez que reconheçamos que somos capazes de escolher o que percebemos como nossa realidade, as próximas indagações geralmente feitas são: como fazemos isso? Como conseguir ver alguém como curado se seu corpo nos parece enfermo?
A resposta começa pelo nosso desejo de olhar além da ilusão que o mundo nos mostra. No exemplo da enfermidade da pessoa que nos é querida, somos convidados a ver além da doença dela. Pensá-la como já curada, sentir o que significaria estar com ela nessa nova realidade. Entretanto, para escolher outra possibilidade, precisaremos fazer mais do que simplesmente pensar. Sobre uma nova maneira de ser, ou de apenas desejar que a recuperação da pessoa querida já tenha acontecido. Essa talvez seja a maior precaução que devemos tomar no nosso modo de ver o mundo, e também é a que pode oferecer a maior de todas as armadilhas. Nesse nosso medo de perder as pessoas, lugares e coisas de que mais gostamos, ficamos tentados a lidar com a magnitude do problema, negando a realidade. Que está nos encarando de frente e simplesmente dizendo que não acreditamos. Entretanto, a menos que tomemos providências para substituir a assustadora realidade por outra de cura, essa nossa não aceitação tende a provocar nada mais do que frustração e desapontamento. Eu experimentei pessoalmente perda de amigos que caíram nessa armadilha e que hoje já não estão nesse mundo. Ainda que eles sejam os únicos que algum dia poderão saber o que realmente aconteceu em seu coração e mente antes de falecerem, tive a oportunidade de testemunhar alguns dos conflitos que eles enfrentaram com as suas crenças. Se sou um ser tão poderoso, raciocinaram, por que ainda estou nessa situação? Já mudei minhas crenças, por que afinal não fiquei curado? O tópico é profundo, pessoal e delicado. E pode ter respostas que tragam à baila discussões acaloradas sobre de que se trata o existir. Como o universo aparentemente funciona e onde Deus se encaixa no cenário. A conclusão é: existe um equilíbrio sensível e delicado entre a simples escolha da nova possibilidade e a ação de prosseguir com os pensamentos, sentimentos e crenças que culminaram percebendo o resultado como uma nova realidade. Princípio 8. Simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é suficiente.
Para escolher uma das possibilidades quânticas, temos de nos transformar nesse modo de ser. Como Neville sugere, precisamos nos entregar à nova possibilidade e esse nosso desejo de alcançar esse estado, passar a viver no novo estado e não mais no antigo. E é justamente isso que as antigas instruções das nossas mais prezadas tradições nos convidam a fazer. A técnica para essa interface entre o humano e o divino muitas vezes é chamada de oração. A matriz divina, Gregg Braden,